Muito boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente está começando agora o quarto vídeo do nosso canal. Bom, vocês devem estar reparando aí que algumas coisas mudaram, né? Primeiro a gente tem algumas luzes aqui atrás, então com o objetivo aqui de dar um feeling mais agradável para vocês enxergarem aqui, me enxergarem. E o outro ponto aqui, cara, a gente fez um investimento, mais um investimento aqui pro canal. Acabamos de comprar uma webcam 4K. Enfim, então vocês devem estar me enxergando aqui com mais qualidade também. Então, pessoal, antes da gente chegar pro vídeo, por favor, se inscrevam aí no nosso canal. Se vocês não seguem a gente lá no Instagram, segue a gente lá também. Todo dia eu vou estar tentando postar algum conteúdo lá que agregue para vocês ou que remeta aqui a algum conteúdo do YouTube. Tava falando inclusive com um amigo meu agora há pouco sobre o vídeo de PGBL, explicando para ele com mais detalhe. Então, se você não viu, vai lá ver e bora lá pro vídeo. Vamos lá falar de fundos imobiliários. Beleza, então, pessoal, esse vídeo aqui ele foi feito aqui para um amigo meu. Ele mora na Austrália agora, o Jean. E ele falou, cara, tá começando a sobrar um dinheiro aqui e eu tô querendo investir em fundo imobiliário. Não tenho noção do que é, como que acontece tudo e tal. Então a gente fez um vídeo aqui específico para ele, explicando o que é um fundo imobiliário. Então vai ser mais básico, eu não vou chegar a comprar um fundo imobiliário aqui com vocês, mas eu vou passar por aspectos importantes ali, desde a explicação do que é até o fundo em si, enfim. Então, é um conteúdo bem bacana aqui sobre fundos. Espero que não fique tão grande esse vídeo. Beleza? Então, bora lá. O que são os fundos imobiliários, né? Então, primeiro, o fundo imobiliário ele é um investimento que ele é um investimento coletivo, né? Então, ele permite que diversas pessoas se unam em prol de um objetivo, né, para, lógico, lucrar com aquilo, né? Então, tem fundo ali com milhares de cotistas que investem naquele fundo, buscando aqui um retorno. Muito quando a gente fala de fundo aqui imobiliário, a gente pensa em retorno logo mensal, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tem desvantagens, vantagens, mas é um fundo aqui que os fundos imobiliários até costumam ser mais estáveis do que, por exemplo, uma ação normal. Ele está ali entre a renda fixa, né, e as ações. Mas, de toda forma, ele continua sendo renda variável, varia bastante, não é igual a uma renda fixa, tá? Mas também não é 100% igual a uma ação. Boa, então, além disso, ele permite compras fracionadas, né? Então você vai podendo comprar cotinhas a cotinhas. Tem cota, por exemplo, de fundo que eu olhei aqui para estar fazendo esse vídeo de R$ 10, que vocês podem estar adquirindo ali uma cota. E logo no mês seguinte já vai estar recebendo dividendo, por exemplo. E além disso, ele é todo regulamentado, né? Então, vocês têm acesso ali a todas as informações do fundo. Sempre que o fundo, por exemplo, vai fazer uma subscrição, eu vou mostrar isso também na prática, ele precisa falar, olha, estou fazendo uma subscrição, quero fazer tal coisa. Então é muito transparente. Isso dá noção aí para você, por exemplo, né? Na hora, por exemplo, que vai divulgar resultado que aconteceu comigo com uma empresa que eu tinha na minha carteira e decidi vender depois da divulgação de resultados, tá? Esperei um pouquinho até a ação se recuperar e depois vendi porque eu falei, cara, com essa divulgação aqui de resultado, com esse CEO falando da forma como ele falou, abordando da maneira como ele abordou também todos os assuntos, não condiz com o que eu quero para minha carteira, né? Então, me livrei. Estou falando do Banrisul, tá? Boa. Beleza, então isso te dá transparência, isso ajuda você a conseguir tomar decisões mais racionais e mais próximas ali do justo, né? De você não ter informação privilegiada, por exemplo, tá? Coisa que não acontece em uma empresa que não está listada na bolsa. Exemplo ali, acho que a DASA não está mais listada na bolsa, eles fecharam capital, então você não sabe o que está acontecendo ali, né? Eles seguem a vida e seguem crescendo bastante. Mas você não tem opção de comprá-los, né? Mas
ser um sócio minoritário. Beleza, e como funcionam, né? Então os fundos, eles permitem você diversificar a sua carteira, né, em diferentes tipos de imóveis, enfim, e também a sua própria carteira ali de investimentos. Além disso, né, a operação é toda embolsada, então você vai ali na bolsa, no seu home broker, por exemplo, eu uso o Ion, né, quem usa XP vai lá na XP, e coloca o código, você já pode comprar o fundo que você quiser. Então isso ajuda aí na facilidade de comprar e vender também, né? Pô, a gente trouxe aqui dois tipos de fundos imobiliários, né? O de tijolo e o de papel. O que é o de tijolo? O nome já é bem sugestivo, né? Então, o fundo em si, ele investe em prédios, em imóveis, né? De fato, ele comprou ali, por exemplo, um imóvel. A gente vai falar disso também mais para frente. A rentabilidade dele está relacionada aqui à valorização, né? E receitas desses aluguéis, de vendas de imóveis também. Então, eles fazem toda essa operação para você. Maior volatilidade e riscos sujeitos às flutuações do mercado imobiliário. Acontece, tem uma certa volatilidade, mas não é tão grande também. A gestão, ela é complexa, né? Então, pensa, saiu um inquilino ali, cara, tem que achar outro e colocar outro quanto antes para você não perder resultado, né? E a diversificação depende dos tipos e números aqui de imóveis na carteira. Então, a gente vai passar aqui por fundos mais para frente que tem, cara, 8 imóveis, né? 9 imóveis. Isso é importante na hora de vocês observarem se devem ou não comprar, né? Essa diversificação ajuda a tirar um pouco do risco. E o local também, né? Onde eles se instalaram. E aí a gente tem os fundos de papéis, né? Aqui, para facilitar a explicação, é o seguinte. O fundo, ele faz o quê? O fundo imobiliário de papel, né? Ele pega títulos ali, papéis aqui de dívidas, né? Então, poxa, a empresa tal construiu tal coisa, e aí você pega essa dívida que essa empresa teve que contrair para estar construindo alguma coisa. E a empresa se compromete a estar pagando, né, os juros dessa dívida aí para esse fundo imobiliário de papel, né? Então, a rentabilidade dela está vinculada ao desempenho desses títulos, né? Então, desculpa aí, pessoal. Então, se esses papéis, por exemplo, forem pré-fixados, né? Eu já negocio, vou financiar aqui esse imóvel a uma taxa de 10%, né? Ou então a Selic ali, a Selic que está agora, né? 13 e poucos por cento, durante 10 anos. Vai pagar isso durante 10 anos. Ou pode ser pós-fixado, né? Então, isso é a forma como esse fundo vai estar ganhando dinheiro, dessa maneira. E aí eles fazem uma série de atividades aqui, né? Cada vez mais buscando esses títulos aqui de dívida, né? Dessas empresas, por exemplo, e recebem isso e distribuem para os cotistas aqui dentro desses fundos, tá? Então, rentabilidade vinculada ao desempenho, né? Então, cara, se você conseguir um papel aqui de uma empresa que está pagando 10%, você vai ter uma rentabilidade ali de 10%, descontando lá as taxas, né, que eles fazem de administração de tudo isso. Você vai receber ali um dividend yield de 8%, 9%. Foca em análise de crédito dos emissores, né? Então, isso aqui é principal, é ponto-chave, né, para aquele fundo performar bem. Por quê? Porque imagina, você pegou o título ali, né? Pegou a dívida de uma empresa que deu calote. Cara, se ferrou, né? Vai dar problema. Investe em diferentes tipos de diferentes emissores, né? Então, pega de diversas empresas, né? Um fundo gigante pega diversas dívidas de várias empresas e faz todo esse gerenciamento. Beleza? Ficou claro aqui? Se não ficou claro, deixa ali a sugestão no comentário que a gente faz outro vídeo explicando mais a fundo. Beleza? Boa. Então, que vantagem que a gente tem aqui em fundos imobiliários?
A primeira de todas é a liquidez, né? Pensa, vai investir em um terreno, né, por exemplo. Gastou ali 300, 400 mil reais, né? Cara, talvez você não consiga se livrar disso rapidamente, né? Quanto tempo vai demorar para você vender isso? Com os fundos, você já consegue ter uma liquidez muito maior. Você colocou ali 400 mil na bolsa, né? Selecionou uma série de fundos. Muito provavelmente em um dia você consegue vender isso aí, sem problema nenhum. Bem, o dinheiro também não é 100% líquido, né? Demora ali 2 dias úteis, por exemplo, para estar na sua conta, mas você consegue se livrar, né, ter uma liquidez muito maior do que você se imobilizar inteiro. Ampla diversificação, né, de investimentos, então quando você vai selecionar um fundo, ele vai investir, por exemplo, em galpão logístico. Cara, tem 8 galpões logísticos, 9 galpões logísticos, né? Então, imagina, você tem um galpão em Santa Catarina, tem um galpão aqui em São Paulo, tem um galpão em Minas, tem um galpão... Então, isso ajuda você a reduzir risco, né? Não, qual que é a chance ali, qual a probabilidade de dar problema em 3 galpões logísticos, né, espalhados aqui pelo Brasil? Poxa, deve ser muito menor do que você ter um galpão logístico só, né? Então, isso ajuda você a ter mais segurança. Isenção do imposto de renda, né? Então, isenção de imposto de renda sobre os rendimentos mensais. Então, aqui o que o fundo lucra, né? Até a gente fez uma pesquisa aqui para estar falando tudo isso para você. Eles precisam distribuir 95% do lucro para os cotistas num período de 6 meses. Então, normalmente os fundos imobiliários vão distribuindo de um em um mês. Então, todo mês vai pingando um valorzinho ali na sua conta. Cara, o Barsi não gosta de fundo imobiliário, não teve uma boa experiência ali, mas um monte de gente investe e, cara, gosta disso. Eu, particularmente, não invisto, mas ou eu vou fazer o investimento aqui e selecionar junto com vocês, vou colocar um dinheirinho, escolher um fundo aqui para estar aportando. Meu amigo aporta pesado aqui em fundo imobiliário. E o legal dele é que você tem muito mais previsibilidade ali da renda, né? E é uma renda que cai mensalmente. Empresa dificilmente vai te pagar mensalmente. A Itaúsa acho que paga ali ainda num período ali legal, mas outras empresas vão pagar 3 vezes por ano. Então você vai ter que selecionar várias empresas, por exemplo, para conseguir ter um rendimento mensal, né? Só de uma empresa você não vai conseguir ali ter um rendimento mensal. Boa, rendimentos periódicos em dinheiro, né? Então isso é super legal aqui para quem, por exemplo, já é mais velho, não quer tomar tanto risco ali na bolsa de valores, enfia um dinheirão ali no fundo imobiliário e recebe os dividendos desse fundo e eles vão estar isentos de imposto de renda. Desvantagem. Bom, aqui a gente vai falar de riscos, né? Então a gente tem risco de vacância, como aconteceu em um fundo, por exemplo, quando as Americanas ali saiu, teve o problema todo, né? E teve que sair de um galpão logístico, a vacância aumentou. Se a vacância aumentou, você deixa de ganhar tanto dinheiro, né? Despesas administrativas e de gestão, todo fundo tem uma taxa, tá? Se não me engano, aqui do que eu vi, na casa de 1%, né? Que é alto, não é baixo não. 1% já é alto. Risco de inadimplência, né? Então, voltando aqui nos casos das Americanas, tanto no caso das Americanas, quanto no caso ali do fundo de papel que pega a dívida, né? E fica ali recebendo aquela dívida daquela empresa, pode ser que eles não consigam pagar, né? Então, e aí, nesse caso, a gente tem um problema. Influência da variação de juros nos rendimentos. Então, aqui a gente tem uma relação interessante, tá? Quando um fundo de papel, se ele for bem gerido, né? Então a gente está começando aqui um período de queda na taxa de juros, certo? Então, nesse momento, né, que o Banco Central está sinalizando que a taxa de juros começa um ciclo, provavelmente, de queda, os fundos de papel precisam se antecipar, né? Os gestores desses fundos, precisam se antecipar para conseguir lastrear ali as dívidas deles, né? Então, se antes a dívida estava em 10%, né?
e agora a Selic está baixando, o valor ali, né, o custo para você contrair uma dívida também vai estar baixando. Então, quanto antes você conseguir pré-fixar ali e falar, ó, vou contrair uma dívida aqui próximo da Selic, 13%, e pegar essa dívida para receber melhor, né? Porque se a Selic está baixando, quando a Selic vai estar lá embaixo, as suas dívidas aqui que você pegou ali para estar recebendo, vão estar em cima ainda, né? Então isso é mega importante. Se eles forem bem geridos, eles vão tentar fazer isso. Mas não tem jeito, né? Se ele começou a baixar, as dívidas o custo da dívida tende a ser menor, né? Então os fundos de papéis tendem também a cair, tá? Tem esse ponto também. Conforme a Selic aumenta, né? Se os papéis tiverem toda a dívida, ela acaba sendo de certa forma ali impactada pela Selic ou então pelo índice de preço ao consumidor amplo, né? Então de certa forma ela é impactada, Selic começou a subir, no que ela sobe, teoricamente esses fundos também passam a ganhar mais dinheiro. O que acontece ali com o fundo de tijolo? Não necessariamente. Agora que a Selic está baixando, os fundos de tijolo estão começando a subir, tá? Então tem essa relação também aqui entre a influência dos juros no rendimento, beleza? Isso pro papel, pro outro ali já nem tanto, tá bom? Boa. Como que você escolhe os melhores fundos? Primeiro, define o que você quer, né? Olha, quero investir em algo tangível, né? A gente vai passar aqui por alguns fundos, tá? Na prática. Quero investir em shopping, quero investir, porque eu acredito no shopping, o plano aqui para o shopping é que isso aumente, esse negócio aumente cada vez mais. Tem fundo imobiliário só de shopping, que investe em shopping. Ah, quero um fundo que invista em sala comercial. Quero um fundo que invista em galpão logístico. Eu gosto bastante da ideia do galpão logístico. Por quê? E-commerce cada vez mais crescendo, né? Cada vez mais você vai precisar de espaço para armazenar, para trabalhar tudo aquilo e sair dali para entregar para a gente no nosso destino final, né? Por exemplo, a câmera que vocês estão me vendo agora chegou via um galpão logístico, né? Foi ali para o galpão logístico da Jadlog, por exemplo. Quality scoring, né? Então, esse é um ponto legal aqui de comentar com vocês, que vale também para ação, né? E vale ali para o fundo, para o vídeo de fundos PGBL, né? Que eu acabei fazendo. A análise que a gente faz, ela é uma fotografia, querendo ou não, do passado, né? A gente não consegue ver futuro. Então você precisa olhar ali qual que é o histórico daquele fundo, qual que é o histórico, né, do plano ali que a gente está contratando, né, do fundo de previdência que a gente está contratando. Pô, é bom? É ruim? Né? Não quer dizer que ele foi bom, que ele vai continuar sendo bom, né? Precisa ter essa análise. Mas, no meu caso, né, que eu selecionei ali 2 fundos, ao meu ver, me dá uma certa segurança eu ver que ele se manteve positivo diversos meses consecutivos, né? Então é estatística. E o risco-retorno. Então o fundo de papel, ele tende a dar um retorno um pouco maior, tá? Do que o fundo de tijolo. Só que aquilo, o risco é maior, tá? Tem um risco um pouquinho maior ali nele. Bora ali na prática, então. Bom, aqui o primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês é em relação à liquidez, né? Então, veja só esse exemplo. Eu peguei esse fundo, HGLG11, tá? É o código dele, e peguei o volume de operações que aconteceram aqui no dia 9/8, né? Então, hoje, no caso, né? No dia que eu tô gravando esse vídeo. Olha só, 57 mil, né, operações. Vamos pegar aqui a calculadora e fazer essa conta. Olha só, 57 mil, né, facilitar a conta, vezes o valor ali que foi negociado, 162,20 centavos. Então, perceba, né? A gente teve um volume aqui de 9 milhões de reais sendo negociados. Então, se você tivesse, né, vamos supor, 400 mil reais, muito provavelmente você conseguiria se livrar
desse fundo, desse papel e ter o seu dinheiro na conta ali depois de 2 dias úteis. Agora, se você tem um imóvel, né? E, meu, de R$ 400.000, quanto tempo será que você vai demorar ali para estar vendendo? Então, ponto ali de liquidez, que para mim é super legal para quem gosta de imóvel investir em um fundo imobiliário, que você consegue, primeiro, ter um rendimento mensal daquele dinheiro, né? E eu vou mostrar isso na prática também. E além disso, se livrar. Se você precisar vender ali e já pegar seu dinheiro depois de 2 dias. Outra coisa aqui que eu quero mostrar, então é o exemplo aqui que eu trouxe da Vale. Veja como o Vale aqui ao longo de 5 anos variou, né? Ela saiu de R$ 36, né? 36 aqui, chegou ali a próximo de R$ 100. Vamos ver aqui um outro fundo, tá? Então, o BTLG11. Olha só. Então, saiu de 60, né, mais ou menos, ali em 2018. Chegou aqui, ó, a 92, né, por aí. Mas perceba que o gráfico aqui, ele mostra uma certa estabilidade, né? A gente teve picos aqui, né? Na pandemia teve uma bela de uma queda, depois ele se recuperou e a gente não vê tantas variações, por exemplo, como a gente vê em Vale, né? Então, pegando aqui o mesmo período, né, 2020 ali, ó, a gente teve um boom de commodity, né? Ela cresceu. Mas ó, olha isso, como agora cresceu, desceu, né? Subiu, desceu. E sobe e desce bastante, né? Então a gente tem próximo de 100 e vai ali para 60. Coisa que você não vê aqui, né? Por isso que a gente trouxe aquela informação de que, de certa forma, ele passa uma segurança maior do que uma ação, por exemplo. Bom, show de bola. Então aqui eu trouxe o exemplo do BTLG11. Eu vou comentar um pouquinho sobre um fato relevante. A gente vai passar aqui sobre esses sites. Até antes da gente entrar sobre fatos relevantes, que é um das vantagens de você investir em empresas na bolsa, é que você tem uma série de informações aqui, inclusive fatos relevantes. Então, sempre que pode ser interpretado aqui como uma informação relevante que venha a alterar aqui o valor da ação mais abruptamente, eles soltam um fato aqui, né? Então, e entre outras coisas, por exemplo, subscrição, que é o que a gente vai estar vendo agora. Bom, ó, pessoal, vocês podem usar para estar pesquisando os seus fundos o Status Invest, o Funds Explorer aqui também e o Investidor 10, beleza? Então bora ali pro BTLG11. Ele é um fundo administrado pela BTG. Então o valor dele aqui R$ 104,90. Dividend yield aqui dos últimos 12 meses aqui na casa de 8,48%. Perceba que na renda fixa, né, você vai estar ganhando mais ali do que o fundo. A renda fixa já vai estar 13%, mais ou menos, né, ali, né, deixando na conta. Só que aí, num cenário de queda, né, esse dividend yield aqui vai ser mais atrativo. Bom, valor aqui, patrimônio na casa de 2 bilhões, né? Vamos ver aqui os dividendos. Então, beleza. Bom, dividendos ao longo desses 5 anos, né? Então, ó, 2019 aqui pagou R$ 4,75 aqui por cota, depois R$ 6,58, né? 2020, vamos dar uma olhada em 2020 para ver, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu não vou conseguir pegar. Eu queria ver em 2020 em específico se ele pagou ou não, porque tem um fundo aqui, a gente tem esse, você vê, ó, reparem, né, que todo mês ele vai pagando, né? Então, ó, 2022 e 2023, né? Então, ó, e dividendos aqui cresceram, né, de um ano contra o outro, que apesar que julho aqui ainda não acabou não crescendo, mas continua crescendo. Bom, vamos falar aqui dos fatos relevantes, né? Então,
antes disso até, né? Olha o portfólio dele. Então, ó, ele tem esse fundo aqui, ele é só de galpões logísticos, tá? Então, ó, ele tem em Hortolândia, tem Extrema, tem Camaçari, né? Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Faria Lima aqui, SP, São Paulo, outro em São Paulo, outro em São Paulo, mais outro aqui em Fortaleza, Bahia, Santa Catarina, Imbu, Mauá. Então, é um fundo bem diversificado, né? Você tem, ó, Guarulhos aqui. Então, você tem imóveis espalhados aqui, galpões logísticos espalhados pelo Brasil. E aí, eu trouxe aqui um comunicado, né? Então, vocês encontram tudo aqui, tá? Ó, por exemplo, aqui você tem todos os comunicados que o fundo, inclusive a ação, você pode utilizar dessa mesma maneira. E você vê aqui, ó, fato relevante. Se não me engano, eu peguei esse aqui para mostrar para vocês. O que acontece? O fundo imobiliário, esse fundo aqui, ele quer captar dinheiro, tá? Para investir em outros galpões, tá? Vai colocar dinheiro ali. Eu vou mostrar isso. Ele está negociando, se não me engano, 8 imóveis. Então, bora lá. Então, aqui, olha só. O fundo aqui, ele quer buscar praticamente 600 milhões de reais, tá? E como que ele faz essa captação? Ele emite novas cotas, tá? E para quem já é o cotista aqui, ele dá uma prioridade, inclusive dá um desconto do valor ali que vai a mercado dessas cotas, tá? Isso é legal. Isso acontece, por exemplo, numa ação, recentemente aconteceu com uma ação que eu tenho, que é a ação do Banco ABC. Eles deram um desconto de 20% em cima da cota. Não, nesse caso aqui não foi tão grande, mas deram um desconto também para você estar adquirindo a cota desse fundo. Isso só acontece se você já for cotista. Se você não for cotista, você vai pagar o preço dele da bolsa ali mesmo, beleza? E aí, ó, aqui trazendo mais informações, né? Então, ele está negociando aqui, ele não fala quais são os ativos, mas ele já dá a ideia aqui, ó. Tô negociando 8 ativos e 100% desses ativos aqui são AAA, né? Então, ativos bem seguros. Aqui ele vai explicando um pouquinho ali, ó. Então, portfólio atual, olha só os portfólios aqui. E quem está nesse local, né? Então, ó, a Ambev, por exemplo, utiliza um galpão deles. Olha só a quantidade de imóveis, né, de galpões logísticos que esse fundo tem. Beleza? Eu vou trazer mais uma informaçãozinha relevante aqui para vocês. Aqui ele vai falando, ó. Então aqui ele fala as vantagens dessa 12ª emissão, né? Então, para o fundo, aquisição de ativos Prime a preços atrativos, né? Os fundos inclusive podem vender esses galpões, por exemplo, né? Comprou por um preço menor, vende ali com lucro e consegue com esse lucro ele distribui também para os cotistas, né? Então, dividend yield superior ao dos pares do mercado, né? Então, tá na casa aqui de 9% o dividend yield dele, versus 8,1%. Ganho de capital no curto prazo, né? Então, ó, olha aqui a emissão. Ó. Ele emite essa cota, dando prioridade aqui para os cotistas a R$ 101. Tem um fator, não vou entrar, né, nesse detalhe aqui, e vai emitir a cota aqui a mercado a R$ 106,30. Tá? Então, veja que você tem aqui um desconto para estar adquirindo. Bom, beleza, então já falei aqui, já dei o exemplo aqui de um fundo de logística para vocês. Vou mostrar um fundo de hotel, tá? Inclusive, meu amigo investe nesse fundo, comprou aqui esse fundo aqui, ó, reparem, né? Ele estava sendo negociado ali antes da pandemia a uma casa de R$ 100, né? Mais ou menos. Não, pandemia 2020 aqui, né? Então, a casa de 92, ele chegou aqui a 73. Quem comprou aqui, pô, já começa a se dar bem. Olha só o valor, né? Perceba que isso é renda variável, né? Então, por isso que a gente não pode falar que ele é total ali
muito próximo ali de uma renda fixa, por exemplo. Então, quem comprou aqui a 73, óbvio que tem uma insegurança. Por que que estava 73? Muito provavelmente o resultado não estava legal, né? Eu vou descer ali e mostrar para vocês que teve mês que ele não pagou, né? Pode acontecer isso também. Então vamos lá, ó. 2023, vou pegar 5 anos aqui. Então, ó, olha só, 2020, 2021, ele não pagou, né? Então, óbvio que nesses períodos aqui que ele não acabou não pagando, o preço foi caindo, né? Ó, 2020, 2020 e 2021, né? Então, ó, 2020 e 2021. Então, aqui, ó, só caindo, só caindo, só caindo, né? E parte ali de 2022 também ele não pagou, né? Então, isso, óbvio que sai ali, né? Acaba que as pessoas acabam saindo do fundo. E com certeza, né, o PVP desse fundo, o que é o PVP? É o preço que ele está hoje sobre o valor patrimonial, né? Então, se você pegar, ó, ele tem um patrimônio aqui de 207 milhões de reais. E valor, isso de valor patrimonial, né? E o preço dele, se eu pegar todas aquelas cotas aqui, né, a esse preço aqui, de 141, multiplicar pelas cotas, eu chego nesse valor de 212 milhões. Então ele é um fundo que já está um pouquinho mais valorizado, tá? E além disso, aqui a gente traz também um fundo que investe em shopping. Então, por exemplo, o Catarina, né? Quem conhece aí o Catarina Outlet, esse fundo aqui, ele é dono dele. Ó, e você consegue pegar exatamente do que ele é dono. Ó lá, Caxias Shopping, Shopping Cidade de São Paulo, Plaza Sul, Downtown, Campinas, Cidade Jardim, Shopping da Bahia, Santana Park. Aqui, ó, olha lá. Catarina Fashion Outlet, tá? E além disso, a gente consegue pegar a vacância desses fundos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, caixa, valores a receber, venda. Deixa eu ver se eu acho a vacância para mostrar para vocês. Dividendos. Se eu não achar aqui, eu devo achar no Funds Explorer. Vamos pegar ali o BTLG, a gente faz ao vivo aqui. Então, ó, encontre o fundo ideal para seu objetivo. Aqui, vamos lá. BTLG 11. Olha lá. Então, vamos ver se a gente acha as informações sobre a vacância dele aqui. Cotação, valor patrimonial, vacância. Olha só. A vacância dele, que é esse em amarelo, olha como tá. 2%. Vacância financeira, 2%. Né? Ocupação financeira, deixa eu tirar aqui. Ocupação física, acredito que a gente não consiga pegar. Mas é uma vacância que tá bem baixinha. Isso vocês precisam tá olhando na hora que vocês vão estar pensando em comprar um fundo. Se ele tiver com uma vacância alta, o risco ali de você, né, já vai estar, na verdade, você já vai estar ganhando menos dinheiro, né? O ideal é que essa vacância aí esteja 100%, né? 100% não, esteja zerada. Quanto mais próximo ali do zero, melhor, porque mais ocupação ele vai ter. Deixa eu ver se aqui tem mais algumas informações que faça sentido eu mostrar para vocês. Mas, bom, acredito que não. Que a gente não vai conseguir pegar a vacância, inclusive do XPML. Mas reparem aqui que no Funds Explorer a gente consegue pegar isso. E além disso, se vocês digitarem no Google, né, o código dele e resultados gerenciais, vocês vão conseguir também pegar todas essas informações que estão aqui, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha em vacância também, olha só. Então, ocupação física. No XPML, né? Então, vamos olhar mais para próximo aqui
a gente tem as informações de 2021. Né, ó, ocupação física de 96,10% em dezembro. E uma vacância ali de 3%. Né, então, ótimo, perfeito, né, muito próximo ali do zero. Menor ali o risco, né? Olhando, óbvio que a gente não consegue determinar se essa vacância vai continuar para frente, né? E também, por exemplo, no caso de shoppings, né? Se a gente vai continuar com esse negócio em expansão. Beleza? Então, bora voltar ali para a apresentação. Vou voltar aqui. Então, falamos sobre os fundos aqui na prática. Em breve a gente solta outro vídeo, inclusive, investindo, selecionando, eu mostrando que critério eu analisei para estar investindo ou não. Se vocês derem bastante like aí e gostarem desse tipo de conteúdo. Bom, riscos associados aqui aos fundos imobiliários, né? Então, fatores econômicos como a Selic, a pandemia. Vocês lembram do fundo ali de hotel que eu mostrei para vocês? Ele parou de pagar, né? Então, aconteceu isso, quem dependia só dele, né, parou de receber dinheiro durante um bom tempo. Economia fraca, então, Selic começa a descer, a economia passa a reagir mais, as pessoas passam a comprar, né, consumir, e isso também ajuda esses fundos imobiliários. Vacância, que eu mostrei para vocês. Riscos de mercado, aqui em geral, então, dá algum problema, né, no mercado em si, a gente tem isso se refletindo no valor da cota, né, e também no resultado dele. Inadimplência, no caso do fundo de papel, não pagou. E também no caso de fundo de tijolo, não pagou aluguel. Cara, vai dar problema aí para você. E concentração do fundo, né? Então tem fundos de imobiliários que eles são muito concentrados. Então, e esse é um ponto observado. Do mesmo jeito que eu mostrei ali para vocês a quantidade que o BTLG tem de galpões logísticos, é interessante vocês observarem também a mesma informação nos fundos que vocês gostariam de entender, de ver se de fato vale a pena, né? Beleza, pessoal? O vídeo já tá gigante, infelizmente. Mas o próximo vídeo a gente faz com mais rapidez aqui. Eu seleciono um fundo aqui e invisto com vocês. Beleza? Fechou? Então, não esquece de deixar o seu like e compartilhar aí com as pessoas que você acredita que esse vídeo faça sentido. E segue a gente no Instagram. Beleza? Toda terça e quinta aqui, vídeo novo no nosso canal. Muito obrigado e tchau, tchau.